Olá, muito bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Edilson, nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença. Este é um programa da Igreja Batista Nova Sião que vai ao ar todos os sábados de 8 às 9. Esse mês de maio, nós estamos diante de uma celebração muito grande, porque é o nosso primeiro aniversário. Nós estamos completando um ano que estamos no ar, com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus. O Senhor tem sido bom para conosco. E nessa celebração, nós acabamos gravando uma matéria especial do coquetel de inauguração oficial do nosso estúdio. Nós abrimos as portas para a comunidade e fizemos uma festa lindíssima e você vai poder assistir no próximo sábado, tá bom? Mas nós estamos celebrando porque Deus tem nos permitido chegar à tua casa, ao teu lar, durante todo este ano, sem falhar, um sábado, com exceção de apenas um sábado que a emissora, a TV Aratu, não pôde transmitir por uma questão especial. Mas fora isso, durante todo este ano, nós tivemos aqui, com a graça, com a bondade de Deus, que nos deu saúde, nos deu todos os recursos para nós, para a equipe, para que a gente pudesse ser instrumento de Deus para a tua vida e para a tua família. Então, por isso, nós estamos celebrando, nos alegrando em Deus por essa grande vitória. Um ano de programa Mergulhados na Presença. Olha, como nós prometemos na semana passada, especialmente nesse mês de aniversário do programa Mergulhados na Presença, nós estaremos com algumas matérias bem especiais. E hoje nós vamos mostrar para você uma entrevista com a nossa repórter Andréa Povos e o nosso cinegrafista Ricardo, que estiveram num evento especial com Lázaro e prepararam uma matéria para você. O quadro Papo Musical do programa Mergulhados da Presença traz hoje o irmão Lázaro, ele que tocou aqui em Vitória da Conquista, e estamos justamente no Parque de Exposições para bater esse papinho com ele. Tudo bom, Lázaro? Tudo bem, estou abençoado e espero que você também. Um sentimento novo, fala um pouquinho desse CD. Geralmente já vim muitas vezes por intermédio de vários pastores, inclusive do pastor Júlio César da Batista Sião, né, que se tornou um grande amigo. A gente gravou o primeiro DVD ao vivo, que veio contando a história da conversão, e agora a gente grava esse novo DVD relatando o tipo de sentimento que Deus tem derramado dentro de mim. Eu venho contando para as pessoas o entendimento que Deus tem nos dado das Escrituras. A gente vem cantando canções que falam do prazer que Deus tem em ter sofrido pela humanidade, em ter pagado o preço, em ter morrido e morte de cruz, para que todo homem pudesse ser salvo através desta graça maravilhosa. E desse DVD e CD, a gente percebe a participação do Jonatas, né? Como é que foi esse encontro? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa ideia dele cantar também no seu CD? A ideia surgiu antes de eu gravar o primeiro DVD. Só que existe toda aquela preocupação de não expor o Jonatas, de não fazer uma coisa com intenções sensacionalistas. Então, nós oramos durante alguns anos, conversamos bastante. Eu conheço o Jonatas há aproximadamente 6 anos. Então, o pai dele me convidou para cantar lá na cidade de Itambé, e ali eu conheci o Jonatas e nós nos tornamos amigos. O Jonatas se colocou como intercessor desse ministério. E aí veio a ideia de cantar com ele. Até que chegou o tempo, né, depois que o pai de Jonatas morreu, que, movido pelo Espírito de Deus, nós tomamos a decisão de ele fazer o trabalho. Ainda oramos mais uns 2 anos depois da decisão tomada. E hoje a gente vê aí Jonatas tendo a oportunidade de dizer ao país, e acredito que essa coisa vai se alastrar pelo mundo, tendo a oportunidade de dizer que ele nasceu desta forma para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. No trabalho anterior você homenageou seus pais, né? Eles subiram no palco, então isso já é uma coisa que você vem honrando algumas pessoas ao longo dos seus trabalhos. Eu não me sinto devedor
porque eu tenho plena convicção de que todas as pessoas que estenderam a mão para mim, inclusive meus pais, o pai de Jonathan, que hoje já está na glória, e tantas outras pessoas que me ajudaram na caminhada, foram pessoas movidas por Deus. Então eu só sinto gratidão, né? Eu não sinto necessidade de retribuição. Então todas as vezes que me vem o coração de fazer essas coisas, não é porque eu me sinto devedor, e sim porque eu me sinto grato. Você acredita que o que atraiu, né, as pessoas a gostarem do seu trabalho foi a força do seu testemunho, ou foi um pouquinho também essa história de você ter vindo do Olodum, essa coisa, né, daquele que a gente curtia quando a gente estava no mundo, agora a gente vai curtir na presença de Deus? Você acha que o que contribuiu mais? Eu acho que o que atrai as pessoas é o fato de elas perceberem que é simplesmente alguém comum que está cantando, entende? A música é sugestiva, o balanço é legal, até as músicas lentas, elas vêm com uma carga emocional bastante profunda, mas eu acho que o grande lance que Deus tem usado é o fato das pessoas perceberem que eu sou só gente, eu não me declaro como crente, eu não me declaro como religioso, eu não me declaro como pastor, eu sou só um ser humano, uma pessoa que entendi que ninguém consegue servir a Deus de imediato dando a outra face, ninguém consegue de imediato servir a Deus andando a segunda milha, nem amando o inimigo, mas que existe uma porta possível de se entrar para se chegar nessa dimensão um dia, entende? Então, eu acredito que as pessoas percebem isso, percebem que não é um fardo religioso, não é um conjunto de regras que tem que ser obedecidas para que Deus fique contente comigo. É simplesmente alguém que canta o que está sentindo, o que percebe, que crê que Deus ama todo mundo, entende? Eu acho que as pessoas conseguem se sentir amadas por Deus sem precisar abraçar uma religião ouvindo essas canções. Amém. Para a gente encerrar, Lázaro, você sabe que a Igreja Batista Nova Sião tem um grande amor por você, né? Você já veio várias vezes na nossa igreja, né? E foi impactante seu testemunho. Aí eu trouxe aqui um pedido especial do nosso apóstolo Edilson, que no programa, durante o programa Mergulhado na Presença, nos encerramentos, a gente quer passar alguns clipes, né, do seu trabalho, tanto o anterior como agora um sentimento novo. E a gente queria pedir a sua autorização, esse presente mesmo pra gente, pra Vitória da Conquista e mais de 220 municípios que assistem o programa Mergulhado na Presença. Ô, pastor Adilson, eu gostaria de lhe pedir a sua autorização para tocar o nosso DVD aí do seu programa. Ah, meu Deus, é claro, meu Deus, para mim vai ser um privilégio, para mim vai ser bênção. O sentimento que eu carrego dentro de mim é que um número maior de pessoas fique sabendo desta graça maravilhosa que Deus derramou sobre nossas vidas. Se as pessoas conseguem se sentir abençoadas ouvindo as canções, pô, que bênção. Eu que agradeço, pastor. Amém. Então, muito obrigada por essa entrevista, que Deus continue te abençoando, te prosperando e que a gente possa ver muitos trabalhos, muitas homenagens, muito mais do irmão Lázaro. Amém, que Deus abençoe. Forte abraço. Eu estive participando dessa programação especial com o irmão Lázaro em Vitória da Conquista e foi uma bênção muito grande. Foi uma programação debaixo de unção, de graça de Deus. Deus continua usando de uma forma muito especial o nosso irmão Lázaro. Quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para ele. Nos recebeu com tanto carinho ali no seu camarim e continua sendo um grande amigo que nós temos. Quero agradecer também por ter concedido que passássemos os clipes do seu trabalho no nosso programa. Que Deus te abençoe. E nós vamos estar encerrando o programa de hoje, apresentando os melhores momentos desse show, desse culto, desse evento tão especial com o irmão Lázaro. Nós vamos agora ao intervalo comercial. Não saia daí, porque logo após o intervalo comercial, você vai ser ministrado pela Palavra de Deus. Pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Ariente em cima do macarrão, da lasanha.
E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A palavra que você vai assistir neste momento, ela foi ministrada no culto de terça-feira, onde nós falamos sobre o desafio de ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. A necessidade de estarmos bem próximo desse discipulado e também do nosso discipulador maior, que é o Senhor Jesus, para que a nossa vida seja firmada na rocha e a gente possa enfrentar todas as crises que nos apresentarem com firmeza, com convicção. É interessante que logo após essa mensagem, eu fui procurado por uma ovelha, um discípulo da igreja, que parecia que tudo havia sido combinado para que a mensagem fosse toda para ele. Ele está realmente vivendo um período de crise de identidade cristã, crise da sua fé, das suas convicções, e eu disse para ele sobre o cuidado de Deus, né? De trazer essa palavra justamente no momento de grande necessidade e instabilidade na sua fé, na sua vida cristã. Mas é importante você buscar esse relacionamento com Jesus, fazer parte de um grupo de discipulado, entrar no processo de discipulado para que você cresça e tenha uma vida cristã estruturada, podendo enfrentar os dias maus, os dias de crise e jamais se afastar do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta mensagem, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João. Louvado seja o Senhor. João, no capítulo 6, a partir do versículo 37, nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 37, depois vamos pular lá para o 60 e aí vamos até o final. Mas antes de começarmos a leitura, eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Você tem buscado o direcionamento de Deus, tem buscado uma orientação celestial, que a palavra que Ele tem reservado para cada um de nós, ela venha poderosamente aos nossos corações e nossa vida seja redirecionada nesta noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Cada pessoa, meu Deus, que está neste lugar, precisa daquilo que vem do céu. Meu Deus, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem as mudanças, o novo direcionamento, novo do Senhor para a nossa vida. É do céu, Senhor, que vem a bênção, a vitória, a graça, a provisão e tudo mais que nós necessitamos. Venha teu reino, teu propósito, teu poder, teu domínio, e haja um fluir do Espírito do Senhor neste lugar. Cada vida seja tomada pelo Senhor. Meu Deus, não deixe que nada nos atrapalhe, nada. Meu Deus, venha o teu reino, cobre-nos com teu sangue, manifesta o poder do teu reino nesta noite, e se cumpra a tua vontade. Repreendemos o maligno e as obras do diabo, pedimos perdão ao Senhor por qualquer negligência, transgressão, pecado, erro. Meu Deus, traga o teu perdão nesta noite sobre todos nós. Sabemos que os teus pensamentos são pensamentos bons e de paz, para nos dar o fim que desejamos. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Assim, em pé, vamos ler capítulo 6,
a partir do versículo 37, diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aleluia. Versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair, de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós em número de 12, ou seja, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que Deus nos abençoe. Pode se assentar, queridos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. É muito importante quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos os planos de Deus, quando nós conhecemos os caminhos por onde Deus está prosseguindo, está trabalhando, por onde Deus está indo. É muito importante, porque eu acredito que existe no coração de todos nós uma intenção genuína de conhecer e praticar a vontade de Deus. Eu acredito que o maior conflito que nós enfrentamos é de muitas vezes nos encontrarmos no vale da decisão ou da indecisão, de não sabermos o que fazer, de não sabermos qual é a vontade de Deus em determinadas situações da nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui nessa noite já passaram por momentos de dúvida, por momentos de indefinição em algumas áreas da sua vida, e certamente você orou ao Senhor: meu Deus, qual é a tua vontade? Meu Deus, qual é o teu propósito? Meu Deus, o que eu devo fazer? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? Mas através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo o propósito de Deus para que a gente possa mergulhar nos caminhos do Senhor. Nós temos dito nesse púlpito que Deus, Ele tem um compromisso direcionado para com aqueles que têm um compromisso com Ele.
toda pessoa comprometida com Deus é alvo dos comprometimentos de Deus. Deus tem uma aliança, mas uma aliança onde Ele se torna responsável por aqueles que têm andado na responsabilidade da aliança feita. Deus não pode se responsabilizar por aqueles que quebram a aliança, por aqueles que saem do caminho, por aqueles que fazem a sua própria rota, por aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, buscando as coisas segundo o seu próprio coração. Deus não pode assumir compromisso e responsabilidade pelos resultados finais da vida daquele que tem seguido o seu próprio caminho. Nós podemos ver o exemplo do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo toma uma decisão, não é? Deus sempre vai permitir que tomemos decisão. Deus não quer um amor da nossa parte manipulado, imposto por Ele. Deus sempre vai querer algo espontâneo do nosso coração, um amor espontâneo, uma obediência espontânea, uma decisão de segui-lo espontaneamente. Deus sempre vai deixar conosco a decisão daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos fazer. Por isso, o filho pródigo pôde escolher deixar o pai, deixar a casa do pai, deixar a cobertura do pai, mas o pai jamais seria responsabilizado pelos resultados finais na vida do filho pródigo. Você veja que tudo que o filho pródigo passou por conta da escolha que ele fez. Deus não vai impor qualquer coisa sobre nós. Deus vai querer uma obediência espontânea e voluntária, como nós dissemos. Mas todas as vezes que escolhermos andar no caminho do Senhor, nós teremos uma recompensa. Diga aleluia. Todas as vezes que escolhermos pelo caminho da obediência, pelo caminho de buscar de fato a vontade do Senhor para colocar em prática, porque nós corremos o risco de querermos nos dar o luxo de conhecer a vontade de Deus só por conhecer. E vou te dizer uma coisa, quando Deus percebe que não há uma intenção de obediência absoluta à vontade de Deus, quando Deus percebe que você quer saber da vontade dEle só por saber, e não há intenção de prática de obediência, muitas vezes Deus vai se manter calado, Deus vai se manter em silêncio, e aí nós vamos ficar batendo na porta do céu e não teremos uma resposta. Porque Deus sempre vai avaliar no nosso coração a decisão de obediência absoluta à sua palavra e à sua vontade. O filho pródigo andou o tempo que quis andar, o filho pródigo foi até onde ele quis ir, o filho pródigo praticou tudo o que ele quis praticar. E Deus, sendo Deus, poderia impedir que ele andasse por esse caminho. Deus poderia colocar um ponto final logo no primeiro mês da saída dele de casa. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que ele fosse até o momento que ele caísse em si e visse a necessidade de retornar para a casa do pai. No entanto, quando ele retornou, o pai estava com os braços abertos, e o pai, por ter identificado níveis altíssimos de arrependimento, de reconhecimento, de quebrantamento, de humildade, o pai então fez uma grande festa. Diga aleluia. E os irmãos já pararam para imaginar se o filho retornasse para casa, o filho pródigo, com outra atitude de coração, algo do tipo assim: olha, eu voltei, mas eu estou só de passagem, eu voltei, mas não sei se é isso que eu quero, eu voltei, mas eu estou dividido entre ficar aqui ou voltar para o mundo. Certamente o filho não teria festa, certamente o pai não teria feito tudo o que fez, não teria tido atitude. Por quê? Porque a atitude de Deus para conosco vai ser sempre uma resposta a uma atitude que teremos primeiro. Os milagres, o sobrenatural, a manifestação de Deus normalmente vem em resposta a algo que fizemos primeiro. Você adorou no nível satisfatório
os céus se abriram sobre a sua cabeça e trouxe uma resposta. Você fez um ato profético, você teve uma atitude de fé, você fez um voto. Sempre a manifestação do céu virá em resposta a uma atitude que você teve primeiro. Aleluia! Ou seja, os atos divinos são precedidos pelos atos humanos. Quem compreendeu, diga amém. No texto que nós lemos, e agora entramos, isso foi só para chamar a sua atenção. No texto que lemos, algumas coisas chamaram a minha atenção. O Senhor Jesus estava na sinagoga e naquele dia ele havia trazido um discurso diferenciado, um discurso que talvez nós classificaríamos como um discurso muito pesado, talvez uma cajadada, talvez um confronto. Ele começou a ser criticado pelos religiosos que estavam dentro da igreja naquele momento. E eles começavam a discordar, eles começavam a criticar, eles começavam a se opor à palavra que vinha da boca do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o que nos explica isso, o que nos ajuda a entender o porquê da atitude que eles tiveram com Jesus, é porque eles não tinham aproximação com o Senhor Jesus. Eles conheciam o Jesus dentro de um contexto geográfico, um contexto social, um contexto social, mas eles não conheciam o Jesus divino. Eles não tinham tido experiência para trazer um nível de credibilidade sobre as palavras de Jesus, porque não havia uma aproximação deles com Jesus. E isso, naquilo que queremos falar nesta noite, sobre o desafio do discípulo ou o desafio do discipulado, isso aqui é relevante. Aqueles homens, eles reagiam às palavras de Jesus, à ministração de Jesus, de acordo com o nível de intimidade que eles tinham com o Senhor Jesus, que era praticamente zero. Eles não tinham nenhum relacionamento, nenhuma aproximação, e por conta disso, eles não acreditavam. E aí, queridos, a gente percebe que Jesus, mesmo assim, ele dá continuidade ao seu discurso, e ele começa a dizer coisas do tipo assim: eu sou o pão que desce do céu, eu sou aquele que veio para alimentar as pessoas, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, ele não terá vida em si mesmo, porque eu é que dou a vida, eu o ressuscitarei no último dia. Aquilo para os judeus foi um escândalo, foi um absurdo. Eles não admitiam em hipótese alguma que alguém fizesse referência a respeito de si mesmo naqueles níveis, naquela proporção, naquela profundidade. E eles diziam assim: não é esse o filho de José? Não é esse aquele que trabalhava no lugar tal? Não é esse aquele que vive entre nós? Não é esse aquele que vive situações semelhantes às nossas? Eles não conseguiam enxergar com os olhos espirituais, eles não tinham discernimento daquilo que Deus estava fazendo. Por causa de quê? Do distanciamento que eles tinham de Jesus. Sabe o que acontece, queridos? Eu quero que você entenda nesta noite, mais do que nunca, à medida que você se aproxima do Senhor, à medida que você vai buscando relacionamento com Jesus, que vai muito além do estar na igreja, do vir aos cultos, isso aqui é um lugar muito mais de celebração, de culto, de adoração, de festa, de honra ao grande Rei, do que qualquer outra coisa mais. Na verdade, a intimidade que alguém precisa ter com Deus, ela vai ser gerada muito mais no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, nos momentos que ela está lá fora, do que aqui dentro. Aqui nós passamos em média 2 horinhas apenas, e 2, 3 vezes por semana. Não é suficiente para você mergulhar tanto em Deus e ter tanto relacionamento
com Jesus como você deve ter. Não é suficiente, mas é no dia a dia, na sua devocional, no tempo que você está decidindo separar para Deus, é que você vai ter as suas maiores, melhores e mais profundas experiências com o Senhor. E toda a vitória da tua vida, inclusive no que diz respeito aos níveis de revelação, de entendimento, de luz que virá sobre a tua vida, será proporcional ao envolvimento que você vai ter com Jesus. Você sabe, o maior risco que você corre na sua vida é de se tornar um religioso, alguém que entende que precisa ter práticas religiosas e cumprir com alguns rituais, com algumas liturgias, e se dá por satisfeito na sua religiosidade, e você não ter aproximação, não ter experiência, não ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Você pode não entender as coisas de Deus por causa disso, você pode não discernir o dia da visitação do Senhor, você pode não compreender o que Deus está fazendo ao seu redor, ou o que Deus está fazendo na sua direção. Você pode estar entre os que são dele, mas viver como os que não são. Onde Jesus estava, ele trazia o reino de Deus para a terra, a manifestação do sobrenatural acontecia em proporções extraordinárias, e tinham pessoas ali totalmente sem ser tocado por tudo isso, sem participar de tudo isso, com posições totalmente contrárias ao mover de Deus, correndo o risco de, a cada manifestação de Jesus, ele ir cada vez para mais longe do próprio Senhor Jesus. Quantos estão compreendendo isso? Diga aleluia. Nós não podemos correr o risco de nos tornarmos mero religiosos, praticantes de uma religião. A vida cristã é muito mais do que isso, é muito mais empolgante, é muito mais profundo, é muito mais supridor, realizador, preenchedor. E nós temos que buscar esta aproximação. Isso tem que ser determinante na nossa vida. Sabe por quê? Deus não vai impor qualquer coisa sobre nós. Nós vamos ter que escolher ser dele, nos aproximar dele, mergulhar nele e ter experiências tremendas com ele. Isso é uma escolha, e eu quero fazer uma declaração de fé sobre a tua vida. O Espírito do Senhor vai te ativar, o Espírito do Senhor vai te despertar do sono, o Espírito do Senhor vai te dar revelação, vai te dar entendimento, a luz do Senhor vai dissipar todas as trevas da tua vida, e todo bloqueio cairá por terra em nome de Jesus. Nada vai deixar você de fora do mover de Deus. O Senhor vai te fazer mergulhar nas águas profundas do Espírito, e você vai ver o Senhor face a face, você vai ouvir o Senhor de uma forma cristalina, e Deus vai mudar a tua história. Se você recebe, diga aleluia. Só que no texto que nós lemos, nós percebemos que não eram só os judeus que estavam com o coração fechado, que estavam numa posição de resistência, que estavam criticando, que estavam se opondo a Jesus. Não eram só os judeus. Você percebe que à medida que o discurso foi tendo um tom mais pesado, de maior confronto, alguns dos discípulos, diz o texto, já não andavam mais com o Senhor Jesus. Abre de novo aí, eu quero que você leia, versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, duro esse discurso. A coisa não estava entrando bem no coração deles, não estava caindo bem, e os discípulos começaram a murmurar, começaram a fazer comentários negativos sobre o que Jesus estava ensinando. E aqui diz que não eram agora os judeus, eram os discípulos do Senhor Jesus,
foram os próximos da fila a ter também um coração resistente à obra de Jesus, à operação de Jesus, à manifestação do céu na terra. Aqui diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois? E aí ele começa a argumentar, e no versículo 64, veja o versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, o que poderia fazer um discípulo voltar atrás? O que poderia fazer um discípulo criar resistência ao seu próprio Senhor? Eu não estou falando de falhas humanas, não é? Porque a gente pode até reconhecer que na igreja tem falhas, que os líderes falham, os irmãos falham, o sistema é falho, e poderia ser isso a justificativa de um ou outro voltar atrás. Mas aqui a Bíblia está fazendo uma denúncia de que discípulos do Senhor Jesus já não andavam mais com Ele, haviam desistido de segui-lo. Como abrir mão de coisas como esta? Os outros disseram assim: para onde nós iremos? A quem seguiremos? Que orientação teremos para a nossa vida se não for através de Ti, Jesus? Se não for tudo isso que você está falando e tudo mais. Mas, amados, voltando aqui para o texto, abra aí a sua Bíblia ainda, se você fechou. Alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Olha, eu tenho certeza que os olhos de Jesus estão sobre nós aqui nessa noite, sim ou não? O grande desafio de um discípulo é o relacionamento dele com o seu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Quantos aqui são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus? Quando Jesus começou a apertar os discípulos, e Ele fez de propósito, Ele começou a falar coisas que naquela época era um absurdo mesmo. Era difícil para eles entenderem que deveriam comer a carne de Jesus, que deveriam beber o sangue. Ele disse assim: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus estava provocando aquelas pessoas, mexendo e abalando as suas estruturas. Era um teste, o teste do discípulo, o teste, irmãos, do discípulo, para ver quem permaneceria debaixo de tribulação, debaixo de conflito. Talvez os que estavam perto de Jesus não chegaram a ter o entendimento completo daquilo que Jesus falou naquele momento. E muitas foram as vezes que depois que passava o momento e as palavras e o ensino, eles se achegavam a Jesus e perguntavam assim: o que foi mesmo que o Senhor quis dizer? Nos explica aquela parábola. Eles tinham acesso, eles tinham intimidade, mas eles passavam pela mesma tribulação que os judeus, que os fariseus, que os saduceus, de muitas vezes não compreenderem o que Jesus está fazendo, de muitas vezes serem confrontados com uma verdade que até então não tinha chegado aos seus corações. Mas onde estava a diferença? Era o relacionamento deles com Jesus, que os tranquilizava, que trazia serenidade para a sua alma, nos momentos de indecisão, de indefinição, de crise, de luta, de conflito. Queridos, na nossa fé, na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós somos bombardeados pelo inferno, bombardeados pela sociedade, e às vezes entramos em crise. Quantas vezes a nossa fé, ela é afrontada por aquilo que gostaríamos que acontecesse e não aconteceu.
Quantas vezes nós somos bombardeados na nossa alma por não ver a resposta da nossa esperança, por não ver o resultado da nossa fé. Sabe o que vai fazer a diferença para te manter no caminho? É a tua intimidade com Jesus. Essa intimidade vai te consolar, essa intimidade vai blindar a tua vida, vai te preservar. A Bíblia diz que os discípulos cometeram a coisa mais terrível que alguém possa cometer na tua vida: voltar atrás. Desviar é a palavra mais triste que existe no planeta. Mais do que um drogado, mais do que uma prostituta, mais do que um ladrão. Desviado é a coisa mais triste, mais tenebrosa. Sabe por quê, queridos? São pessoas que tiveram tudo para se achegar, tiveram um caminho aberto, tiveram compreensão do caminho, foram empurrados pelo Espírito para perto dele, e resistiram, e negaram, e desperdiçaram essa chance. Jogaram fora a oportunidade de intimidade com Jesus, de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com Deus. Não existe estar estagnado. Ou você está indo para frente, ou você está voltando para trás. Ou você está crescendo em Deus e tem experiências, cada dia é um dia de novidade. Você pode estar entrando na lista dos discípulos que a qualquer hora a palavra vai pesar, o cajado vai pesar, o confronto vai pesar, e você não suportar. E você dizer: quer saber, eu já estou cheio de tudo isso, eu já estou cheio de tanta renúncia, já estou cheio de me privar de tantas coisas, já estou cheio de ter que abrir mão de mim, abrir mão da minha... E você vai jogar a toalha. Você sabe o que eu vim trazer para você aqui nesta noite? Um alerta de Deus, um alerta de Deus. Tudo bem que os judeus não conheciam o Senhor Jesus, os fariseus muito menos. Eles eram caras centrados em muito orgulho, soberba e arrogância, porque eles se achavam os tais da religião. E agora aparece um cara que não estudou nas mesmas faculdades que eles, não estudou nas mesmas escolas, e o cara está sobressaindo. E eles diziam assim: como é que ele prega desta maneira? Ele prega com um nível de autoridade que os outros não têm. Ele não estudou na escola dos outros, mas o nível de autoridade, ele estudou na escola do céu. Ele veio revestido do poder do alto. Ele foi ensinado pelo Espírito de Deus. E eles não compreendiam aquilo. Então eles se enchiam de inveja, porque a multidão seguia Jesus. A multidão era atraída pela unção que estava na vida de Jesus e não o seguia. Tudo bem, nós podemos compreender, mas aqui fala de uma classe de discípulos. A única resposta que eu tenho é a mesma do que aconteceu com Judas. E aqui eu fecho. Veja o texto. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha o teste, irmãos, olha o teste. Todo discípulo será testado pelo Senhor Jesus. O Senhor vai te testar. Ele não vai te tentar, mas Ele vai te testar. Ele vai testar o nível da sua aliança, o nível do teu envolvimento, o nível do teu compromisso. Você se prepare. Se você não foi testado, você vai ser testado. Então disse Jesus: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Crido e conhecido é o resultado da intimidade que te mantém de pé. Versículo 70, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus se refere agora a um pequeno grupo. Quanta gente tinha naquela sinagoga, nós não temos o relato. Mas olha que interessante, os judeus se posicionaram contra, os religiosos da mesma forma, os discípulos, uma boa parte, muitos, diz a Bíblia, decidiram não segui-lo mais. Sobraram 12 pessoas, e ele fala assim: olha, qual vai ser o posicionamento, qual vai ser a decisão, qual vai ser a escolha? Vocês vão entrar nessa lista dos que vão me deixar também. E aí no instantinho Pedro toma uma posição representativa e fala assim: a gente não. Jesus, olha,
nós já temos conhecido, nós já temos crido, por causa do nosso envolvimento, por causa do discipulado, por causa do tratamento que temos recebido, por causa dos muitos confrontos que já recebemos, por causa dos ensinamentos que temos recebido do Senhor, mesmo debaixo de pedrada, mesmo debaixo de uma crise, nós vamos permanecer com o Senhor. Porque o discipulado fortalece a estrutura da nossa fé. O discipulado trata o nosso caráter. O discipulado molda a nossa vida. Vai moldando, o que faz com que a gente seja crente firme. Sabe o que fez deles? Vencedores naquele momento onde todos perderam. É que eles estavam debaixo de um cuidado especial do Senhor Jesus. Aí ele fala assim, mas mesmo assim tinha um, Judas, que haveria de trair, que haveria de pular fora, que haveria de trazer grande sofrimento. O que aconteceu com Judas? João capítulo 13, Jesus disse assim, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. E vós estáis limpos pela palavra que vocês têm recebido. Menos um, Judas. No mais, vocês estão limpos, precisam lavar só os pés. Agora, tem um que não. Tem um que a palavra não penetrou no seu coração. Tem um que não se deixou ser tratado. Tem um que estava junto, mas era como se não tivesse. E aí ele acabou sendo arrastado pela tentação do inimigo e entrado por um caminho de destruição. Mas olha, queridos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te traga um nível de conscientização, que o Espírito de Deus ilumine a tua vida a tal ponto que você busque o discipulado em Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida neste momento, para que Deus te dê entendimento de que a vida cristã é muito mais do que participar de uma igreja evangélica. A vida cristã é muito mais do que se regozijar num culto de celebração. A verdadeira vida cristã é um processo de discipulado com o propósito de uma missão. O Senhor nos chamou a fazer diferença numa geração. Mas Deus vai mudar a sua história. Você vai ter muitos testemunhos para contar. A tua vida vai ser marcada por milagres todos os dias, uma visitação todas as madrugadas. Eu declaro isso sobre a tua vida, que você vai sair dessa mesmice cristã, dessa vida simplesmente religiosa. Eu declaro em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem te prendido, todo argumento da tua alma, e se você está recebendo, vá levantando a tua mão, todo argumento da tua alma, toda estrutura de espíritos de religiosidade, todo tradicionalismo, toda indiferença, toda frieza na tua alma, no teu espírito, na tua mente, que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Se você quer uma vida transformada, uma vida de novidades todos os dias, uma vida de experiências extraordinárias com o Senhor, erga as tuas mãos bem alto para o Senhor, abra a tua boca e comece a clamar o Deus do céu, e diga: Senhor, eu quero ser um discípulo fiel, eu quero ser um discípulo que tenha muitas experiências, eu quero marcar uma geração, eu quero impactar minha família, que a tua luz brilhe, Senhor, e dissipe todas as trevas, sejam quebradas cadeias nesta noite, sejam despedaçadas prisões nesta noite. Senhor, eu declaro um mover do teu Espírito, gerando novidades na vida da tua filha, gerando novidades na vida do teu filho. Declaro um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor. Se você recebe, se expresse de alguma maneira, diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor. Oh, xaramanamana de cantoromanai. Deus eterno, todo-poderoso.
pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Eu espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida através dessa palavra. É muito importante nós estarmos nos aproximando em relacionamento íntimo com Jesus para que a gente se mantenha firme nos dias maus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Olha, ontem à noite, sexta-feira, dia 13, foi a nossa reunião para casais que estava programado na sede. Tivemos ali a reunião e Deus, como sempre, nos surpreendeu. Foi uma bênção muito grande, os casais se reconciliando, fazendo aliança com Deus, renovando a aliança entre eles, né? E recebendo essa ministração para fortalecer o casamento, fortalecer uma família. Foi uma bênção muito grande e logo nós vamos estar passando a data da próxima reunião. Vamos ter outras reuniões, ministrações exclusivamente para casais, porque através desse investimento nós sabemos que nós tocamos em toda a família. Por isso, fique ligadinho conosco sempre através do programa Mergulhados na Presença. Logo nós vamos criar também uma página no Facebook para o programa Mergulhados na Presença, para que a gente possa estar interagindo sobre a nossa programação, agenda, sobre aquilo que nós vamos passar no programa, o que vai acontecer no próximo sábado. Vai ser muito bom. Se prepare aí que logo nós vamos criar essa página no Facebook, tá bom? E hoje à noite vai estar acontecendo algo muito especial. É o casamento da nossa repórter Andréia Póvoas. Vai estar se casando hoje à noite no templo da Igreja Batista Nova Sião, o templo sede, e ela está se preparando. Até disse para nós que não estaria assistindo o programa hoje de manhã. Eu acho isso muito triste, mas tudo bem, ela está perdoada. Diz que vai estar no spa, se preparando para o casamento e para o noivo, para hoje à noite. Eu acho que ela tem razão, nós estamos comemorando isso. Estamos felizes com o casamento de Andréia. Hoje à noite, às 19h30, é isso mesmo, Andréia? Às 19h30, na Igreja Batista Nova Sião, a rua 10 de novembro, 257. Você é o nosso convidado especial para prestigiar a nossa repórter, que esteve durante todo o ano preparando todas essas matérias, entrevistas e presente como uma profissional de excelência, trazendo essa qualidade para o programa Mergulhados na Presença. Que Deus abençoe a Andréia, abençoe o seu futuro esposo, né? Logo hoje à noite já vai ser selado, nós vamos estar lá realizando esse casamento. Maurício também deve estar num spa, ou então correndo para cima e para baixo, aí, preparando todas as coisas. Normalmente as mulheres ficam mais tranquilas, os homens é que tem mais trabalho no dia de hoje. Mas que Deus abençoe Maurício, abençoe a Andréia. Certamente vai ser uma festa muito bonita hoje à noite e a sua presença vai ser um prazer para nós. No último final de semana desse mês, nós vamos ter mais um encontro com Deus. Nós tivemos algumas semanas atrás e sempre esses encontros com Deus é uma oportunidade, uma experiência muito forte com Deus. É um mergulho de 3 dias na palavra de Deus, na oração. Você vai ser ministrado, né? Eu quero convidar você para participar, já estou crendo que você vai estar conosco. Vai ser dia 27, 28 e 29 agora desse mês, último final de semana.
e vai acontecer no nosso acampamento, no acampamento Sião, 3 dias, sexta, sábado e domingo, mergulhados na presença do Senhor. São ministrações que vão tocar na área de cura interior. A gente sabe que muita gente está escravizado nessa área, arrastando as correntes das feridas, as feridas que aconteceram ao longo da sua vida. E essa coisa ainda está aí latente, viva dentro de você, inibindo o seu potencial de vida, trazendo muitos prejuízos para os seus relacionamentos. Lá no encontro a gente toca sobre isso, traz uma luz tremenda sobre esse assunto, sobre libertação, quebra de maldição, de família. Quem sabe sua vida está enganchado debaixo de maldição, herança de tudo aquilo que foi os teus antepassados, avós, os pais, né? Se envolveram com algumas coisas que acabaram prendendo a sua vida. Lá você vai ser ministrado, vai receber oração para quebrar essas cadeias na sua vida. Enfim, o encontro com Deus é para uma experiência muito profunda e vai acontecer nesse último final de semana, como eu disse. Se você deseja participar e quer ter mais informações, liga para o 2101-2656, 2101-2656 e pede informações aí na nossa secretaria, tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso programa e vamos estar orando por você que está na campanha da Providência Divina, e eu sei que você tem nos acompanhado nesse compromisso de estar 7 passos, né, buscando a face do Senhor para Deus trazer um milagre para a tua vida. E nós vamos orar nesse momento, porque eu estou crendo mesmo que os céus vão ser abertos sobre a sua cabeça e o milagre vai acontecer. Então vamos orar e vamos pedir a Deus por sua vida e por sua família neste momento. Senhor amado, nós exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito ao longo deste ano, do programa Mergulhados na Presença. Quantas pessoas já foram tocadas pela bênção do Senhor, quantos milagres, quantas orações respondidas, Senhor. Meu Deus, neste momento eu coloco a vida de todos os telespectadores nas mãos do Senhor e os abençoo no nome de Jesus. Meu Senhor, cada um na sua necessidade particular, nas lutas, nos desafios, nos sonhos, nos projetos, recebam do Senhor a tua graça, a tua provisão, recebam o milagre que estão precisando. Meu Deus, eu declaro uma provisão celestial sobre todos os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento. Que o Espírito do Senhor os assista, que o Espírito do Senhor os cerque com proteção, com livramento, com graça, e a tua vitória prevaleça na vida de todos eles. Eu faço essa declaração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos encerrar o programa aí com os melhores momentos do show de Lázaro, como prometemos, e fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom. As enfermidades vão ficar aqui, Senhor, eu vou